Como o cipoal de maldades contra os infelizes não para. Mais uma iniciativa para atormentar a vida de aposentados e pensionistas do INSS. Lula pede ao STF para suspender ações contra descontos indevidos do INSS. Dentro do que este canal tem defendido, vítimas da fraude do INSS têm recorrido à justiça para pedir a restituição de subtrações ilegais de benefícios feitas pela gangue de entidades associativas em conluio com agentes públicos. Algo que, somado às irregularidades dos empréstimos consignados, chega à absurda quantia de 90 bilhões de reais. Dados da revista Oeste. Afundado neste lamaçal, reedição do Mensalão e do Petrolão lá de trás, Lula não se inibiu de buscar aconchego no órgão que o ajudou a colocar no poleiro e aqui se mantém coligado na gestão do país, vale dizer, o STF. Lula veio a campo de mãos dadas com seu advogado-geral para contornar a sua negligência ao ceder às pressões dos sindicalistas, que com a secura da fonte de financiamento das contribuições obrigatórias por força da reforma trabalhista da era Temer, pediram para afrouxar os controles impostos pelo governo Bolsonaro a partir da medida provisória 871 de 2019, que estabelecia a revalidação anual dos descontos de mensalidade dos segurados para sindicatos e associações. Em 2022, tal revisão foi revogada, abrindo a porteira para a tropa de fraudadores passar a galope para chupar o sangue dos velhinhos. E como chuparam? Foi o próprio Lula que deu a primeira punhalada nos aposentados e pensionistas, conforme mostra a imagem do final da peça apresentada no STF. Vejam a primeira rubrica. O segundo golpe foi dado pelo chefe da AGU, o tal de Bessias, o estafeta da Dilmuxa, dos tempos em que se tentava livrar o Nine das garras da Lava Jato. Ambos assinaram a ADPF, ação de descumprimento de preceito fundamental, pedindo a suspensão dos processos sobre a devolução dos valores surrupiados pelo bando, além da ineficácia das decisões concedidas pelos juízes contra o INSS entre março de 2020 a março de 2025. Também pediram à Corte que impeça a devolução em dobro dos valores com base no Código de Defesa do Consumidor, artigo 42, parágrafo único. No documento protocolado no STF, Lula e o tal de Bessias gastaram dezenas de páginas para trucidar os atingidos, alegando, entre outras sandices, a litigância abusiva e a judicialização em excesso, impondo pesada sobrecarga ao judiciário, com a entrada de ações às pencas reclamando contra o assalto perpetrado pela quadrilha contra as vítimas. Isso porque o governo federal já adotava medidas próprias para resolver o assunto administrativamente, através do bloqueio dos bens dos fraudadores e da devolução dos montantes subtraídos. Agora, só não explicaram quando. De concreto mesmo até agora, só a tentativa de impedir a criação da CPI no Congresso, justamente para investigar a fraude. Nada mais. O pai dos pobres, que aprecia discursar em favor dos oprimidos sobre a justiça social, não titubeou em derrubar os aposentados. Aliás, muitos deles que fizeram L. E com este comportamento de buscar impedir o curso dos processos no judiciário, Lula atenta contra um dos mais importantes direitos individuais da Constituição Federal, que é o acesso à justiça, constante do artigo 5º, inciso 35 da Carta, com justificativas
estapafúrdias, os peticionários cinicamente ignoraram o mais básico dos direitos humanos, que é a garantia de ir à justiça para a solução dos conflitos, quer entre pessoas privadas como contra o governo. Por que motivo se pede medida cautelar para impedir o ressarcimento de valores arrancados das pessoas de forma sorrateira, vil e covarde? E ainda falar na inicial de risco de rombo bilionário das contas públicas, quando a obrigação da autarquia não foi feita. Ou seja, a fiscalização severa dos olerites, dos beneficiários do INSS. Há registro de que os descontos foram efetuados sem a devida aprovação das pessoas, além da falsificação de documentos para efetivar a fraude. A esculhambação era tanta que o mesmo aposentado tinha descontos autorizados para mais de uma entidade, vejam bem, no mesmo dia. A pelegada vagabunda foi abrangente no delito. Assaltou, destinou a grana arrecadada para paraísos fiscais no exterior, forjou documentos, fez corrupção ativa sobre servidores do INSS para obtenção de dados, criou associações de fachada e cadastrou por conta própria idosos à revelia. No Ministério da Previdência ninguém auditava bosta nenhuma, mesmo com os números gritando em sua desproporção de crescimento. Com todas essas provas em seu desfavor, o PT achou por bem assestar baterias mais uma vez contra o ex-presidente Bolsonaro, divulgando no X besteiras do tipo: fraude e congelamento no governo Bolsonaro. O governo Lula descobre esquema criminoso e faz justiça para aposentados e pensionistas. É a esquerdalha usando o que mais gosta: imputar aos outros aquilo que faz na coxinha. Enquanto faz cara de paisagem para devolver o dinheiro sugado dos aposentados e pensionistas, o governo requer na ADPF a liberação do montante final do prejuízo fora do arcabouço fiscal, via crédito orçamentário para ressarcimento dos descontos irregulares até que a AGU consiga reverter os bens bloqueados pela justiça. Ou seja, ela quer que exclua o valor dos limites fiscais sobre os gastos federais para 2025 e 2026. A baboseira protocolada em juízo aduz, por fim, que a iniciativa visa a evitar o quadro de insegurança jurídica gerada pelo julgamento de milhões de ações com resultados diferentes. Insegurança mesmo é o quadro aterrador em que foram deixadas as vítimas desta quadrilha infeliz, depenadas impunemente com a participação do próprio sistema previdenciário. Manchete do Globo: o ex-ministro Carlos Lupe afirmou que sabia o que estava acontecendo no INSS em matéria de fraude. De certo, este troço vai rolar, mas os efeitos contra as contas públicas aparecerão no futuro de um jeito ou outro. E o pior, com a probabilidade de todos os contribuintes, ou seja, de todo o universo contributivo, pagar tudo em dobro com base no Código de Defesa do Consumidor. Mais juros e dano moral. Quer dizer, grande parte do dinheiro a essa altura já sumiu, já está em outras paragens, e quem se lascou foram os aposentados e pensionistas e, por fim, no extremo da cadeia, os contribuintes de maneira geral. Este foi o Soletrando Direito de hoje. Curta, comente e compartilhe o vídeo com seus amigos nas redes sociais. Deixe o comentário aqui embaixo, eu leio todos. Faça sua inscrição no canal, é de graça e você auxilia seu crescimento. Dê o seu like, dê o seu joinha se você gostou deste vídeo. Muito grato pela extremada atenção. Fique com Deus. Tchau!